Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Como podemos parar de nos identificar com as nossas emoções? Portanto, o abandono de qualquer tipo de reclamação, a menos que possa ser feito algo e você fale com alguém sobre isso. E, novamente, não de uma forma de reclamação, mas de uma forma factual. Isso já é uma grande mudança. E a autoobservação continua também, faz parte disso. Quais são os pensamentos que passam por sua mente, e seja a consciência do que está acontecendo em seu campo emocional. Você, enquanto está ouvindo isso, está carregando algo em seu campo emocional, que é um resíduo de algo que aconteceu há uma hora, essa manhã, enquanto você estava vindo para cá, ontem. Alguma situação imaginária que sua mente está criando. E a sua emoção reflete aquilo como se fosse realidade. E, novamente, sem a consciência, isso toma conta de você. Você não precisa se livrar de nada. Você não precisa se livrar da emoção. Sem a consciência, você não tem uma emoção. A emoção tem você. E a emoção é uma forma de energia, um campo de energia. Um pensamento é uma forma de energia. Tudo é energia. E isso é emoção e pensamento. São formações de energia não física. Então, o pensamento tem você, você não o tem. Você nem está lá. Você está espiritualmente falando adormecido. E está sendo dirigido pelas emoções condicionadas, o mental. Você é dirigido pelo condicionamento mental e emocional. E o condicionamento emocional, mental, diz eu. E se refere a todas essas coisas acumuladas. Eu. Todo mundo diz eu continuamente. O pronome favorito de todo mundo é eu. E eles geralmente se referem a essa entidade. A entidade problemática, o ego. Essa é a palavra. O eu egóico. Eu. Há um eu mais profundo que não é o eu egóico. E o eu mais profundo, é por isso que estamos aqui. Para acessar isso, para aprofundar isso. A maioria de vocês já tem acesso a ela, mas ela pode ficar periodicamente obscurecida. Nesse mundo, o que não é de se surpreender. Quando as coisas dão errado, esse é o momento de se tornar mais consciente. Tudo, até as menores coisas. Se você não reagir a partir do condicionamento mental e emocional, mas seja a consciência. E então, você observa, se surgirem emoções, você está lá e pode dizer, opa, ansiedade de novo. Então você sabe que há ansiedade sem chamá-la de nada. Isso é uma grande diferença. Saber que a ansiedade está em você, a raiva está em você agora, por exemplo, ou a ansiedade, seja lá o que for, ou algum tipo de humor que, de repente, toma conta de você e, de repente, você fica de mau humor. Não fale comigo. Estou mal-humorado. Bem, dizer que estou mal-humorado já é um pequeno avanço, porque pelo menos você sabe que está mal-humorado. Se você está totalmente consciente, o mal-humorado é você.
e você nem sabe que está mal-humorado. Dizer não fale comigo, estou mal-humorado, isso significa que há um pouquinho de consciência ali. Isso é ótimo. Portanto, há uma grande diferença entre dizer que estou com raiva e uma pequena diferença. Sinto raiva ou há raiva em mim. Sinto que há raiva em mim. Eu sinto raiva. Há uma certa diferença entre estou com raiva, porque então você iguala a identidade com a emoção. Então não é estou com raiva. Isso é enorme, você caiu numa grande armadilha. Se igualar emoção à sua identidade, ou se igualar um pensamento à sua identidade, ou uma história em sua mente, você iguala isso à sua identidade. Ou uma opinião que é pensada. O mundo está cheio de pessoas que não sabem a diferença entre sua opinião e sua identidade. Sua opinião se torna sua identidade. Então eles brigam muito com outras pessoas, porque estão totalmente confusos sobre quem são. Eles derivam sua identidade de um conjunto de opiniões. A política, por exemplo. Você não quer dizer que você não possa ter opinião. Todo mundo tem opiniões. Mas de onde vem seu senso de identidade? Vem das opiniões, ou você percebe que tem certas opiniões, ou que podem ser válidas ou não. No nível humano, você tem opiniões. Ou ponto de vista, ou perspectivas, ou posições mentais. Você os tem, eles estão lá. Mas isso lhe dá seu senso de identidade? Ou se o fizerem, então, você está continuamente discutindo com outras pessoas e transformando outras pessoas em seus inimigos. Porque quando você contradiz alguém que iguala opinião com identidade inconscientemente, essa pessoa acredita que você está atacando a si mesma. Porque há uma confusão sobre quem ela é e elas não sabem quem são. Então você ataca a opinião de alguém que está totalmente identificado com sua opinião e se torna seu inimigo mortal. Eles podem até tentar matá-lo em uma forma extrema de inconsciência. Então, é por isso que é tão importante transcender tudo isso. Transcender não significa excluir. Isso não significa mais opiniões. Estou agora, não estou tendo opinião sobre nada, nem ninguém. Não, chega, isso não vai funcionar. O que você acha do Partido Republicano ou do Partido Democrata? Nada. Mas a um nível mais profundo. Se você pode ir a um nível mais profundo e seu senso de eu não vem do movimento do pensamento, vem de um lugar mais profundo. Sua identidade, você sente ou sente que é, não vem do campo emocional ou das formações mentais. E isso é o despertar. Isso é ser despertado. É descobrir, antes de tudo, isso eu mencionei. Isso para algumas pessoas no início vem em pequenos vislumbres. Alguns, talvez, às vezes, em ambientes protegidos, ambientes como aqui. Então, você, de repente, percebe. Eu digo, você é capaz de, nesse momento, você é capaz de deixar de pensar, sem adormecer, mas permanecendo alerta, de uma forma gentil, não através da força da vontade. Apenas abandone a conceituação, não há necessidade de interpretar compulsivamente esse momento. O que você poderia acrescentar a ele? Interprete como quiser. Você decide, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e sim, e não.
Gostos e desgostos ainda existem na superfície do seu ser. Mas quando você se torna enraizado na presença mais profunda, no seu ser, de repente você está livre. E você pode sentir que nessa quietude, se quisermos chamá-la assim, quietude significa apenas a ausência de pensamento. E o que resta quando o pensamento vai embora, mas você não adormece, é a presença consciente. A consciência pura permanece. E quanto mais profundo o eu, mais profundo eu sou. Então, em um momento de presença ou quietude, naquele momento você transcendeu a pessoa, o eu pessoal. Claro, você volta a isso depois de um tempo. E a pergunta é, você vai se perder de novo? Talvez. Então, você sai dela novamente e depois de um tempo, volta. E esse é o seu objetivo da prática espiritual. Que sua conexão com a dimensão mais profunda não seja perdida, mesmo quando você está envolvido em atividades diárias, ou discussões, ou o que quer que seja. Existe uma conexão que permanece em segundo plano, o que pode ser o seu caso agora, enquanto você ouve isso. E não é que há algo em você que reconhece para onde as palavras estão apontando. Isso não é a mente conceitual. Aquele que reconhece como verdadeiro é uma realização imediata dele, da verdade dele. Você não precisa pensar sobre isso. Você não pode pensar nisso. Então, você sabe imediatamente. Sim, eu sei. Há um saber direto. Não um saber conceitual. Conceitual significa conhecer através do pensamento. A maioria das pessoas vive através de uma realidade conceitual. Sua identidade é uma identidade conceitual. E eles conceituam todos os outros que encontram. Eles imediatamente formam julgamentos. Eles vêm muito rapidamente. E você forma uma identidade conceitual para o outro. Você prende a outra pessoa nesse conceito mental. Mas isso você faz porque já fez isso consigo mesmo. Então você vive através de uma identidade conceitual. Eu. E assim, damos um passo, vamos para um lugar mais profundo, ou você pode chamar de mais alto ou mais profundo, não importa. Eu prefiro mais profundo. Então você vai para um lugar mais profundo, onde o movimento do pensamento cessa e você, imediatamente, você transcende o eu egóico. Mesmo que apenas por alguns segundos, ou um minuto. E todos desejam se livrar dessa entidade problemática. Inconscientemente, eles querem ser livres, mas não querem desistir. Há um paradoxo aqui. Eles não querem desistir, mas não conseguem suportar. Eles querem ser livres, tanto o consumo de drogas nesse mundo, é que tudo o que eles querem para transcender esse peso da vida, como experimentando a vida com esse fardo pesado. E a identidade deles é muito insatisfatória. Então eles anseiam por serem livres, mas eles vão abaixo do pensamento. A estrada que leva você abaixo, você cai abaixo do pensamento, e até certo ponto, sim, você se liberou do eu.
Antes de dormir, há um momento de transição, quando você está na cama e já está quase dormindo. E esse momento é muito bom. Você sente, dá aquela sensação de sono e você pode sentir. Você não consegue mais pensar nos seus problemas. Todo o seu senso de identidade não está lá, porque você está muito cansado e então é puxado para o sono. Eu sei que a palavra escolher é um dos termos preferidos da geração Nova Era. Entretanto, não é uma palavra totalmente usada nesse quadro. É inadequado dizer que alguém escolheu um relacionamento disfuncional ou qualquer outra situação negativa em sua vida. A escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem isso, você não tem escolha. A escolha começa no momento em que você decide não se identificar com a sua mente e com seus padrões, no momento em que você fica presente. Até você atingir este ponto, você está, digamos, espiritualmente inconsciente. Isso significa que você está sendo compelido a pensar, sentir e agir de certa forma, de acordo com os condicionamentos da sua mente. É por isso que Jesus disse: os perdoem, eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no senso convencional da palavra. Eu já conheci muitas pessoas altamente inteligentes e estudadas que são completamente inconscientes, ou seja, estão completamente identificadas com suas mentes. De fato, o desenvolvimento mental aumenta o conhecimento, mas não é contrabalanceado pelo desenvolvimento correspondente da consciência. O potencial para a felicidade e para o desastre é grande. Sua amiga está presa num relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Pois não há escolha. A mente, condicionada pelo passado, sempre tenta recriar o que ela conhece e lhe é familiar. Mesmo se isso for doloroso, pelo menos é familiar. A mente sempre adere ao que ela conhece. O desconhecido é perigoso por ser incontrolável. É por isso que a mente não gosta e ignora o momento presente. O momento presente cria uma pausa, não só na corrente do pensamento, mas também no passado e futuro contínuos. Nada verdadeiramente novo e criativo pode vir a este mundo se não for através do espaço vazio criado na mente, que cria espaço para infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga, identificada com sua mente, talvez esteja recriando um padrão aprendido no passado, com o qual está intimamente conectada. Alternativamente, ela pode estar agindo de acordo com um padrão mental aprendido na sua infância, em que ela se considera indigna e merece ser punida. É possível também que grande parte da sua vida seja vivida através de seu corpo de dor, que sempre procura mais dor para se alimentar. Seu parceiro tem seu próprio padrão inconsciente que complementa o dela. É claro que essa situação se cria por si mesma, mas quem ou o que é essa coisa que está criando? Um padrão mental, emocional do passado? Chega. Por que deixar o seu ser de fora? Se você falar que ela escolheu essa condição, essa situação condicional, estará reforçando seu estado mental de identificação com a mente. Mas ela é esse padrão mental? É ela mesma? Ela é sua identificação com o passado? Mostre para sua amiga como ser o observador presente por trás dos seus pensamentos e emoções. Fale para ela sobre o corpo de dor e como se libertar dele. Ensine a ela a arte do corpo interior, consciente, desperto.
Demonstre para ela o significado de presença. Tão logo ela for capaz de acessar o poder do agora, e assim quebrar seu fluxo de pensamentos condicionados pelo passado, aí sim ela terá uma escolha. Você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental. É claro que ele vai acabar modificando suas atitudes externas, seus relacionamentos e etc. Seus relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se você nunca consegue aceitar o que é, consequentemente não é capaz de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Você está sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as pessoas. Além disso, se continuar a transformar o agora em um meio para atingir um fim no futuro, também vai considerar as pessoas com quem se relaciona como um meio para atingir um objetivo. O relacionamento, o ser humano, passa a ter uma importância secundária para você, ou mesmo nenhuma importância. O que vale é o que você consegue extrair do relacionamento. Um ganho material, uma sensação de poder, um prazer físico ou alguma forma de gratificação do ego. Você já tentou ficar sem julgar, sem rotular, sem avaliar? Já dizia Raul Seixas, no Carimbador Maluco, tem que ser pesado, avaliado e rotulado se quiser voar. Pois é, a nossa mente nos leva constantemente a julgar essas coisas externas, justamente às vezes para se sentir melhor ou às vezes pior. E isso é um mal danado, nossa, acaba com a nossa vida. Isso aí gera um peso terrível e, como foi dito aí, a gente às vezes acaba vivendo uma vida de rótulos, de imagens, de julgamentos, e o pior é que quanto mais você julga quem está fora, mais você é julgado por você mesmo. Mais você se critica, mais você se culpa, e vira uma bola de neve gigantesca, né? Então, segue esse conselho aí. Tente parar de julgar o próximo que está à sua volta, que você vai perceber que essa sensação de culpa, essa sensação de peso na vida, de fardo que você está carregando, vai diminuindo. Aceite as pessoas como são, aceite as condições como é, como foi dito aí no outro texto. Se você não é capaz de lidar com a situação naquele momento, dá um tempinho, se afasta, dá uma volta, depois vai lá, observa de novo. E é assim que é a vida, é como se fosse uma musculação mental, né? Hoje você consegue carregar um peso, amanhã você carrega um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais. De repente alguém coloca um fardo muito grande para você carregar e você não consegue. Você não está na condição de lidar com aquilo agora. Então seja capaz de reconhecer os seus limites, haja quando for necessário, e deixe de agir, deixe para um segundo momento aquelas condições que você ainda não é capaz de lidar, mas haja conscientemente, né? Não saia gritando, brigando, se revoltando, e você tinha que fazer isso porque eu quero, porque você tem. Tudo isso aí só atrapalha mais a sua vida. Faz o teste, tenta fazer esse teste aí de ficar sem julgar, sem rotular, durante uns 15, 20 dias, uma semaninha que seja, um dia. Faz o teste de um dia. Veja nesse dia como sua vida vai ficar um pouco mais leve. Você vai começar a perceber que a sua própria mente começa a deixar de rotular a si própria, a julgar e se culpar. Faz o teste aí, meu amigo. Valeu, um grande abraço e até mais. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável,
Uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo
e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, certa letargia e etc. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria mais profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava, especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Mas, na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado o agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem de dizer, está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida, nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que deseja sair dali.
Então reduza a sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ao se abster de rotular o agora. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite com neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente e o espaço nítido é o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua amiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional, da consciência. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo que se contrai para se defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvido. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constrói a sua situação de vida, e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu propósito, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe uma atração em algum lugar sobre a superfície ou na periferia de sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola, mas a marola, que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para a pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Ao se aproximar da idade adulta,
a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente dos outros, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros, ou é rejeitado por eles por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como um homossexual. Vai se tornar inconsciente. Vai virar uma falsidade. Debaixo da máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo. Mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para encobrir o seu desconforto. Só que esse desconforto vai reaparecer de alguma outra forma no relacionamento. E você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará então à vontade no aqui e agora e à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa ter um relacionamento com você mesmo? Por que não ser apenas você? Quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois. Eu e eu mesmo, sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz de toda a complexidade desnecessária, de todos os problemas e conflitos em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo. Você e você mesmo se fundem em um só. Você não se julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia e etc. A divisão provocada pela consciência está curada. Sua maldição foi removida. Não existe um você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tenha aberto mão disso, todos os seus outros relacionamentos serão de amor.